Bem-vindo ao RescueCast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o RescueCast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve, amigos! Bem-vindos ao RescueCast, criando espaços, salvando vidas, episódio número 65 do nosso canal. Uma satisfação tê-los aí para mais uma grande conversa, mais um início de um projeto aí que estamos todos envolvidos e que a gente vai debater hoje. Bem-vindo, Beto. Bom dia, meus amigos, muito obrigado. 65, atingimos agora a aposentadoria já, né? Podemos já pendurar os capacetes. Há controvérsias, né? Diz que quando ninguém mais se aposenta, né? Nem com 65. Do jeito que tá, eu acho que... Beleza, Beto. Bem-vindo, Guilherme. E aí, capitão? E aí, Beto? Tudo tranquilo? É verdade? Hoje em dia o cara já amanhece, não sabe se vai conseguir se aposentar. Não que o cara queira, mano. Faz bem. Não, eu quero, filho, tá louco? Não, quer. Legal, hoje o bate-papo, acho que o senhor comentou em mais um projeto e os caras vão dizer, esses três são tudo maluco, porque volta e meia aí já estão em projeto novo e tem outro andando, enfim. Mas uma experiência bacana que creio que vai fortalecer muito todos que estão participando aí. É isso aí, galera. Camarão que dorme, onda leva, né? O negócio é o cara estar se mexendo, né? Não dá para ficar parado. Mas, de antemão, é agradecer a você, nosso seguidor, você que está presente conosco aí, aqui, tanto no YouTube quanto nas nossas redes sociais, no Spotify, acompanhando aí o RescueCast. Nós agradecemos e sempre o pedido, né? Curtir o vídeo, compartilhar o conteúdo aí, para nós conseguirmos chegar cada vez mais longe junto de profissionais de resgate e salvamento. Agradecendo também aos nossos apoiadores, estão conosco aí nessa terceira temporada, mais um ano de resgate se nós levarmos em consideração o que aconteceu no sábado, certamente vai ser um ano extremamente cheio, né, de atividades, que é o objetivo dessa nossa conversa hoje, essa grande resenha, né, um debriefing do que foi no nosso sábado, né? No sábado nós iniciamos um projeto, eu, Beto e Geller já viemos há bastante tempo falando sobre a necessidade de unirmos as equipes, de trazermos as pessoas para se conhecerem fora daquele ambiente competitivo, porque nem sempre se tem tempo para fazer isso, né? E graças a muitos apoiadores, que a gente já vai comentar aqui, nós demos início ao Resgate em Ação, compartilhando experiências para que outros possam viver. Um projeto que teve origem aqui no 11º Batalhão de Bombeiros em Joaçaba, né? Com a autorização, com o apoio total aí do nosso comandante, o Tenente Coronel Spiel, que levou isso adiante e acabou trazendo, né, uma repercussão muito maior do que nós imaginávamos, né? E é importante, antes de nós entrarmos propriamente na parte de treinamento ou conversa naquele dia, citada a importância do governo do estado de Santa Catarina nas ações do resgate veicular. Porque desde que o governador Jorginho Melo decretou a Operação Limpa Pátios e que ela teve um apoio super pesado, né? Na época ainda do hoje secretário da Casa Civil, o Kennedy Nunes, nós tivemos uma grande enxurrada de carros sendo entregues para treinamento, né? Tanto no bombeiro militar quanto no bombeiro voluntário. E a associação que fez com que esses carros pudessem chegar, que nós não precisássemos desembolsar absolutamente nada, nem para comprar sucata, muito menos para transporte, foi a associação de pátios em que os veículos são apreendidos, né? Que é a APAVA,
através aí do Rubens Biasotto, que é o presidente da associação. Então, quando nós fizemos o contato, trazendo essa ideia do projeto, para que nós pudéssemos trazer mais pessoas, trazer mais equipes e reunir essas pessoas fora do ambiente de competição, uma, para prepará-las para esses desafios, lógico, né? Para fomentar o crescimento de novas equipes, mas principalmente para que nós pudéssemos treinar em conjunto e compartilhar experiências. O que uma cidade faz, o que outra faz, qual é o entendimento de uma determinada corporação, de uma determinada guarnição, de uma determinada equipe para fazer um atendimento. Então, foi isso que nós já tivemos no último sábado, inclusive com a presença, né, dessas duas pessoas que eu comentei, o secretário da Casa Civil, Kennedy Nunes, e o Rubens da APAVA estiveram aqui conosco, acompanharam esse primeiro treinamento em Joaçaba, e já de antemão nos encaminharam, né, 4 veículos em excelentes condições que puderam ser utilizados aí pelas equipes, né. Nesse primeiro momento, nós tivemos a participação dos bombeiros voluntários de Concórdia, da Concórdia Rescue Team, a participação dos bombeiros militares de Chapecó, do 6º Batalhão, 2 deles estão aqui, que é a da Condá Rescue Team. Tivemos a participação da equipe feminina, a Atena, que é do bombeiro militar em Catanduvas, que pertence ao batalhão aqui de Joaçaba, e a participação da Alfa 11, o primeiro treino dela, né, depois da retomada, que é aqui de Joaçaba, ainda encontrando a sua formação também ideal, que foi a 4ª equipe que participou. Tivemos aqui também grandes amigos, aí, instrutores aí da região, o Sargento Joanir de Campos Novos, o Cabo Rosa de Videira, o pessoal lá de Salto Veloso, né? Veio também o Bolinha, o Matheus, o pessoal que são das equipes aí de trauma e de resgate da região. E um grande momento para compartilhar essas vivências e fazer um atendimento, né? Então, também nesse preâmbulo, eu agradeço imensamente a 2 colegas aí, o Júnior Moser, comandante dos Bombeiros Voluntários da União, né? Que é Ascurra Piúna e Rodeio, assessor da ABRES, que é hoje vice-presidente também, e o meu amigo Maico Ouro, que é lá de Concórdia, a gente já entrevistou ele aqui, né? Um entusiasta da atividade de APH, de resgate veicular, um excelente instrutor, uma pessoa fantástica. Os 2 que eu tive a oportunidade de conversar também sobre esse projeto lá em agosto, se não me engano, do ano passado, no Rio de Janeiro, sobre a importância de nós esquecermos um pouquinho a cor da farda e fazermos tremular de verdade a bandeira catarinense, né? Porque é algo que a gente sempre comenta aqui também no canal. O que nós queremos é que Santa Catarina seja forte, independente de que tipo de corporação, ou se vai ser de uma concessionária, ou se vai ser do SAMU, todos têm que ser fortes, todos têm que entregar um atendimento de qualidade para que a gente consiga mitigar ou erradicar, né? Um dia a gente não pode tirar isso da nossa mente, né? Erradicar os mortos e feridos no trânsito, né? Mas, inicialmente, eu queria, primeiro, a percepção, né? Deixar uma pergunta bem aberta e os amigos fiquem à vontade para discorrer sobre o que tiveram de impressões gerais aí desse evento e de como foi essa experiência, a importância dela do último sábado. Primeiro, Beto, deixa eu aberto aí para ti. Bom, capitão, acho que a gente vinha com essa dificuldade, né, galera, e conversando há muito tempo já sobre isso, e agora falando um pouco mais sobre do ambiente competitivo, né, quando a gente encontra 4 equipes que competem ou que já competiram, é a dificuldade em você ter parâmetros, né, parâmetros de competição, na dificuldade de você treinar com outras equipes, né, é diferente, trazendo para o ambiente esportivo, é diferente treinar sozinho, né, tendo a tua percepção do que você está fazendo e aonde você quer chegar, e treinando com outros competidores ou outros companheiros que têm outras vivências, que têm outras experiências e têm outras linhas de chegada, outros pontos de partida também, né, digamos assim. Então, você compartilhando disso, cara, todos crescem, né. Tu vai muito mais longe quando tá em conjunto do que quando anda sozinho. Então era o anseio da Condá também, isso
3, 4 anos a gente já vinha conversando e discutindo, né? Então esse foi o primeiro passo para esse intercâmbio de equipes, em que as equipes catarinenses só têm a crescer e ir cada vez melhor nas competições nacionais e quem sabe depois competições mundiais também, né? E o outro lado que é pelo qual a gente batalha, que é pelo qual a gente treina, que é atender melhor a nossa população catarinense, né? E aí sem a distinção nenhuma de farda, né? Então a gente não vê se a farda é vermelha, se a farda é azul, se a farda é laranja, como o senhor bem disse no sábado lá. A gente só vê o crescimento, né, e o aperfeiçoamento da nossa atividade, fim, para a população catarinense ser bem atendida. Então acho que esse projeto veio em boa hora, né? Era um anseio, novamente dizendo, repetindo, é um anseio que nós tínhamos, e então parabenizar o senhor também, né? Que foi o grande idealizador, né? Claro que ouvindo nossas lamúrias, né? Nossos choros, e aí no tempo oportuno e quando teve a oportunidade, não pensou duas vezes e nos proporcionou essa manhã que foi espetacular e que eu tenho certeza que foi só o primeiro passo de um grande circuito de treinamentos e de envolvimento de outras equipes. Boa, Beto. Aproveitando, né? Uma manhã que daí a gente acabou, tipo, 1h da tarde ali, né? E aí só o pessoal comentando, meu Deus, já acabou. A gente ficaria, com certeza, mais tempo treinando, né? Ah, Vai por lá, eles, por nós e por pessoal, acho que a gente ficava até o final da tarde. Né? É verdade. Fica a dica aí para os próximos. Já tô ligado. Além da dica, cobrança pelo churrasco, né? Opa! Fique aqui também, né? Porque... nem tudo pode ser perfeito no primeiro, né? Senão não tenho que melhorar para depois. Boa. Vai lá, Guilherme, meu amigo. E viu, capitão, tem um fator importante aí que a maioria das equipes passa, né, na sua preparação, que é a questão logística. Essa integração levou a percepção das equipes, porque nos comentários que a gente conversou um pouquinho com cada um lá, porque já imaginou se as 4 equipes estivessem separadas, cada uma treinando na sua casa, né? Seriam 4 veículos até a mesma quantidade. Porém, a logística era para 4 equipes. Cada um ia ter que se montar a sua. Então, isso, com certeza, esse tipo de ação aí já se vale a pena por esse simples detalhe logístico. Isso foi muito interessante. Que de 10 pessoas que eu conversei, 9 comentaram isso. E um comentário meu lá também no dia com algumas pessoas é que, além dessa integração, né, dessa junção de fardas, as pessoas entenderem realmente e fortalecer realmente que treinar junto só vai fazer com que todos entendam que lá na competição é realmente o que a minha equipe consegue fazer melhor. Não é o que a minha equipe vai torcer para a outra fazer errado. Para que a outra se ferre, para que, vamos exagerar, né? Porque o cara vai cortar lá e estraga a ferramenta. Bem pelo contrário. Porque se ele tiver sucesso lá, eu sei que na rua ele vai ter sucesso. Que a competição, lógico, e longe disso, é muito bacana. A gente falou várias vezes que é a cereja do bolo, realmente. Para você pôr a prova com pessoas diferentes. Mas você treinar junto só engrandece a tua equipe. Dizer, mas lá tinha uma equipe que é a primeira vez de formação. Mas eu já peguei 2, 3 detalhes que eles fizeram diferente que eu não tinha percebido ainda. E vou comentar com os guris da equipe para nós, talvez, em alguns treinamentos, agir daquela forma. Na primeira vez que eles fizeram. Então, tudo se aprende numa junção dessa. Eu nem sabia que Concórdia tinha 2 equipes, né? Então, eu falei com os guris, mudou bastante a equipe de vocês. Né? Não, mas a nossa é a segunda equipe. Então, perceber que o fluxo continua.
Você tá A, B ou C lá, vai continuar. Então, essa experiência aí foi enriquecedora ao extremo. Tu comentou, Guilherme, um ponto que a gente já vem há um certo tempo tentando fazer isso, mas vez ou outra as coisas se perdem, né? Que é a questão da rivalidade. Ela, logicamente, ela vai existir num processo competitivo porque as pessoas querem ficar uma na frente das outras, né? Mas a diferença da rivalidade num evento dessa natureza é que eu não vou competir contra alguém. Eu vou competir contra aquilo que eu sei fazer. Então, por exemplo, naquilo que nós avaliamos, né, em relação a debriefing das próprias equipes que trabalharam aqui, todos foram erros cometidos por eles mesmos. Não foi ninguém que impôs aquele erro, foi o cenário. Foi uma interpretação, foi uma colocação de ferramenta, foi uma falha de abordagem de vítima, foi uma falha em reunião. Então, essa questão, ela ultrapassa qualquer elemento competitivo. Porque esses erros, se eles não forem tratados, né? Primeiro, se não existir um momento para que eles aconteçam, sejam trabalhados e conversados sobre eles, eles vão continuar acontecendo na rua. Isso vai acabar acontecendo. Então, esse é um dos pontos em que a rivalidade ela cai por terra através dessa conversa, né? E comentou sobre Concórdia, né? Que é eu sempre falei, é um expoente nacional, né? Concórdia tem um volume de profissionais que já participaram das equipes que parece que eles têm um efetivo de 1.000 pessoas, né? E na verdade não é assim, né? É que o pessoal que puxa a frente lá, o Igor esteve aqui conosco também, né? O Igor é um assessor Alarev, eu acho que é em atividade o assessor mais antigo aí do país. E ele puxando à frente com o Ouro, com o Bortoli também, que é hoje o subcomandante em Concórdia. A gente sabe que o Juliano Camilo, que é o comandante, também puxa isso, né? O quanto movimenta um quartel e o quanto isso mexe na estrutura até de resposta operacional do quartel, né? Nesse envolvimento do pessoal, né? Então, é legal desse tipo de momento, porque você consegue interagir e buscar ideias também da parte de gestão. Não é só a execução, né? Não é só a manobra. Mas eu queria... Pode falar. Tem um fator que também é importantíssimo, na questão de você conseguir treinar o que aconteceu ali com avaliadores, né? Quando a gente treina sozinho, tá os 6 da equipe lá, mais 1 ou 2 vítimas, e você faz, quando tem condição de gravar, grava, e depois vai analisar, mas algumas vezes não. Então, é o que eu acho que eu errei. Não é o que uma pessoa está lá vendo, anotando, está lá no cangote, lá, verificando as ações que tu está fazendo. Então, é um volume gigantesco de coisas que acontecem que a equipe, depois da passada, se for analisar, perde. Vários detalhes se perdem. E com os avaliadores que teve lá, né, o Ouro, o Senhor, enfim, e próprio das outras equipes também, que faz com que se aprenda. Eu acho que esse tipo de fator aí, as equipes vão ter uma evolução aí fenomenal. Esse ponto eu acho que, na verdade, né, Beto, não me deixa mentir sozinho aí. Uma das coisas que o Geller sempre comenta meu Deus, cara, eu só tenho 5 minutos para falar. Porque é verdade. Essa é a lógica de uma competição. Os assessores, eles têm que ter um poder de síntese tamanho que você vai focar só naquilo que é mais grave, né? Você vai fazer o debriefing sanduíche, né? Elogia, senta a porrada e dá um elogio para não desmotivar. Só que nessa dinâmica aqui, eu enxerguei com bons olhos duas coisas, né? O primeiro ponto é o assessoramento, né? A avaliação ser feita por pessoas específicas, mas por todo o grupo. Porque todos estavam ali ao redor, sentados muito próximos, ouvindo, inclusive, o que as equipes estavam comentando. E o segundo ponto é elas poderem ouvir o debriefing das outras equipes. Porque
ao meu ver, né, o ponto alto para toda a equipe é o assessoramento, é o debriefing, é depois da prova, porque é aquilo que fecha o teu ano de trabalho e com as tuas estratégias, com tudo aquilo que tu fez dentro de uma manobra. E quando você tem apenas 5 minutos para falar, realmente tem muitos pontos que passam, né? Você não consegue ser tão minucioso ou tão detalhista em relação ao que poderia evoluir numa determinada equipe, né? Ou que é uma fortaleza daquela equipe que possa servir para as outras. E existe também um fator que é muito ruim na competição, mas a gente entende a lógica por ela ser individual, que é o fato das outras equipes sequer saberem o que os assessores falam para as outras, né? E aí você tem uma percepção externa de quem está assistindo, né? Normalmente fora da arena, fora do alambrado, em que você não sabe se aquilo está sendo avaliado como certo ou como errado, né? E eu acho que esse foi também um dos grandes ganhos que a gente tem, né? Somado também à logística, porque o Geller foi muito feliz em falar em logística. O trabalho de uma equipe é extremamente pesado, muito pesado, muito pesado. Você tem que correr atrás de carro, você tem que ter ferramenta à disposição, e aqui já vai também o nosso agradecimento à Resgatécnica e à Auto Anchor. Tivemos material sobrando, dava para fazer 2 bases tranquilamente, que as empresas ajudaram de novo, né? Além disso, empilhadeira, e aí já é um detalhe, né, que eu gostaria de comentar. Até brinquei um pouco com o pessoal aqui de Joaçaba e de Catanduvas. E isso serve para todas as equipes. Se você não tiver empilhadeira para treinar, empilhadeira ou algum maquinário, você não vai evoluir do ponto de vista técnico. E eu já vou explicar por quê. Quando você consegue elevar um veículo, né? Porque, no geral, vamos para a parte básica, né? Como é que grande parte das equipes monta cenário? É no muque, mas não no muque no guindaste, é no muque aqui, ó. Não vai conseguir levantar carro. Como é que você vai colocar um cenário, vai montar um cenário aéreo? Se você não monta um cenário aéreo, você não vai conseguir ter percepção completa de haste, você não vai perceber balanço veicular para neutralização com cinta catraca, você vai ter problemas. E aí vocês vão concordar comigo, né? Que os 2 cenários mais aéreos que a gente fez, a gente já deu um nó na cabeça. Por quê? Porque não eram equipes, né, habituadas a treinar com maquinário. Então, se eu quero chegar num determinado nível técnico, eu preciso ter investimento. Ok, meu quartel é pequeno, minha organização é pequena, eu não tenho condição de fazer esse investimento, é onde entra esse projeto, onde entra a possibilidade de você trazer a equipe, né? E a ideia é que ele seja itinerante, o Beto até comentou isso, né? A proposta que vai ser apresentada, inclusive, pela APAVA ao nosso comandante-geral, Coronel Fabiano de Souza, é de que eles ajudem a fazer esses treinamentos no estado inteiro, para que nós possamos ter qualidade de atendimento, para que nós possamos ter evolução de equipes e novas equipes dentro do cenário, com eles ajudando nessa retaguarda logística, né? Então, os ganhos são muito grandes quando você consegue somar esforços, né? Iniciativa privada, poder público, governo do estado, corporações, que aí sim a coisa acaba acontecendo de forma mais fácil, né? Não que seja super fácil, porque ainda demanda bastante envolvimento, demanda, né? As pessoas que estavam ali num sábado, nas suas folgas, um sol para cada um, parecia um maçarico na cabeça, mas mesmo assim a gente conseguiu tirar bons resultados, né? Mas aí agora eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação à equipe, né? Porque eu, do lado de fora, eu vi 4 equipes trabalhando, 4 que, para mim, uma nova, né? Que eu não tinha visto essa formação da equipe de Concórdia, essa equipe Bravo deles, né? Uma equipe muito forte. O Rogério, comandante, já está há anos aí no processo também, né? Mas uma equipe que, como a gente já sabe de Concórdia, tem como grande fortaleza o APH, isso já é histórico deles, né? Desde o nosso aí saudoso Anderson, né? E todos os outros que passaram aí. Concórdia tem uma equipe de APH muito forte, mas eu fiquei
E vi pela primeira vez também a equipe Alfa aqui de Joaçaba, na nova formação, né? E em todas elas, que é o que eu devolvo para vocês, existiu transição, e a Condá também está passando por isso, né? A Condá fez a sua manobra com 3 integrantes novos, e aí eu primeiro queria perguntar, né, Beto, o que você achou desse primeiro treinamento aí, como é que você enxerga a Condá para 2026? Chefe, eu acho que toda a reformulação, ela Não me fale traz... mal, pelo amor de Deus. Tu viu que eu comecei a falar mais pausado já para escolher as palavras, né? Porque... Cara, Pô, eu acho que principalmente de quem já estava na equipe, né, de quem permaneceu, né, foi eu, o Geller e o Vila, eu acho que exige muito mais de nós também, né, e eu acho que o senhor mesmo comentou lá naquele dia, para a gente entender que o nosso poder de adaptação vai ter que ser muito maior, né, porque tu sai de uma tocada já de 6 anos, não, quase 8, meu Deus, quase 8 anos de união e de parceria, e que você sabia exatamente o que a outra pessoa ia fazer quando respirava de um jeito diferente do teu lado, e agora as ações são diferentes e a forma como você tem que conduzir é diferente, então acho que a responsabilidade de quem ficou aumenta, né, aumenta muito, para entender isso, para novamente... não ensinar, mas conduzir essas pessoas que estão entrando de uma maneira diferente e para chegar até onde a gente quer chegar, né? Então, acho que toda reformulação traz desafios, mas também ela é benéfica, né? Porque, e aqui fica meu abraço e meu agradecimento aos 3 integrantes que nos deixaram, né? Que agora vão ir para outros desafios pessoais e que infelizmente não conseguiram mais conciliar sua agenda, né? Então, o subtenente Somense, Cabo Giovanni, Cabo Pinheiro, que nos acompanham aí desde 2019, né, na formação inicial da equipe, que nos trouxeram muitas alegrias, né, nos ajudaram a conquistar muitas coisas, muitos treinamentos, muitas viagens, resenhas, e que infelizmente agora não estão mais conosco dentro do boxe de competição, mas eu tenho certeza que vão estar nos ajudando, nos auxiliando, principalmente nessa nova fase da equipe, né. Mas eu acho que a gente tem, e eu gostei do que eu vi, né, eu até comentei com vocês em off aí, né, até no grupo, né, logo que a gente chegou de lá e começou a conversar, eu gostei do que eu vi, porque as pessoas que se integraram, o Vini não é nenhuma novidade, né, já vinha sendo nosso suplente desde 2022, então agora ele como elemento fixo da equipe, e vocês viram, né, 22 para 26, então fica um recado também para quem está aí na labuta, faz 4 anos que ele está esquentando o banco, né, entra de vez em quando, vai lá, faz uma participação, até que chegou o momento dele assumir, então, a titularidade, digamos assim, né, trazendo para o ambiente esportivo para desempenhar o seu papel, né? Então ele já está um pouco mais habituado, então na parte técnica, entre os testes técnicos a gente não teve uma mudança tão grande, né, mas e eu acho que eu vou deixar para o Geller comentar, na parte de APH, onde a gente mudou 2 integrantes, ó, dupla inteira de APH, a gente vai ter, por mais que as 2 pessoas que entraram são espetaculares, né, vieram com o gás todo, trouxeram coisas novas, trouxeram novidades, e eu tenho certeza que vai ser um ano muito bom, né? Eu senti uma vibração, uma energia bem positiva, muito legal mesmo, sabe, que eu acho que tem tudo para trazer a Condá novamente no seu mais alto nível, né, como sempre se manteve. Então acho que a gente só tem a colher bons frutos, né, dessas mudanças e mostrar que a gente tem que trazer cada vez mais pessoas para o processo, né, engrandecer mais ainda a equipe. Legal, Beto. Aproveitando que tu deixou para o Geller essa abordagem do APH, eu vou aproveitar e citar mais um ponto, Geller, porque eu acho que nós 3 somos ansiosos, né? Nós 3 Bastante. Acho que hoje em dia também é muito difícil, né? Um adulto que não tem um certo grau de ansiedade, né? Só que quando você fala de competição e quando você fala de equipe de alto rendimento, você quer
mesmo com as mudanças, imprimir uma velocidade já como se fosse assim um passo de mágica, pum, já voltou, a equipe está entrosada, nós já estamos no mesmo ritmo e a gente está na mesma velocidade de trabalho, né? E aí, cara, é o que eu te pergunto, porque tu digamos assim, é a pessoa mais privilegiada da equipe porque consegue enxergar tudo, né? De perto. O comandante vê a fase anterior, vê a fase atual, tem essa leitura das pessoas, né? E eu tenho certeza disso, né? Embora tenha sido uma decisão colegiada, eu sei que você, como liderança, né? Como comandante da equipe, teve esse papel de fato dizer, ó, essa a nossa formação e assim que a gente vai. Eu queria que tu aproveitasse e respondesse essa questão do APH e unisse a essa visão da ansiedade, da velocidade por voltar, né, ao status de trabalho anterior. Capitão, tem... Eu sempre vou nos detalhes, sim, que parecem simples, mas que a gente já percebeu esse primeiro treino, e que talvez isso influencie para a parte, principalmente de comando que está mais atenta a isso, a que reveja alguns pontos, e um deles e lógico, toda equipe tem que ter isso, a confiança que o colega vai fazer o melhor, porém, confesso que pelo tempo e pela extrema confiança que tinha nos guri, alguns pequenos detalhes eu já não me importava, porque eu, na minha visão, entendia que eles, cara, isso vai estar resolvido. Um simples detalhe, aí os guris vão resolver. E nesse primeiro treino já aconteceu ao contrário. E aí serve de aprendizado para a minha pessoa, né? É que eu vou ter que voltar um pouquinho atrás, principalmente com eles dois, para ser a pessoa um pouquinho mais crica, no bom sentido, né? Além de saber que eles precisam fazer, ir lá indagar, você precisa fazer isso, até que isso não seja automático para eles, né? Nos simples detalhes de reclinar um banco, o curso de um banco, que a Poliana não conseguiu fazer. E daí disse, tem a chave, Poli? Não tem. Aí eu emprestei a chave. E ela estava trabalhando, né, com a chave ao contrário, a chave catraca ao contrário. E ela, não, o banco não desce. Daí eu, Poli, confira a chave. Então, esses pequenos detalhes que antes não acontecia. Antes, ou sim ou não, eu tinha certeza, se não baixava, é porque os guris tentavam de todas as formas. Então, isso, para a figura do comandante, vou precisar rever, e que eu achei muito interessante, depois na minha reflexão sobre a ação de comando, esse cara, tu não pensava mais nisso antes, agora precisa rever isso. E talvez isso, falando para a competição, eram alguns pontos que eu deixava de fazer para a equipe. Não para a parte de ser melhor comandante, não, mas para a equipe. Então, olha quão bacana é esse tipo de mudança. Uhum. Eu sei que os guris da técnica não conseguem esses mínimos detalhes porque eles estão com a cabeça focada no que eles precisam fazer. Então, propriamente desse trabalho dos dois socorristas, pela primeira vez também trabalharam junto. O Dionca trabalha em Chapecó, o Poliano trabalha em Xaxim, então eles também não se conheciam de trabalho, apesar de serem bombeiros militares, ter a mesma formação, mas essa junção dos dois foi muito interessante. No momento que eles precisam trocar. Pelo que eu entendi, a vítima lá, que a Poliana falou, ela é mais grave. Eu digo, temos que trocar, assim, então vamos lá conversar para trocar. Então, isso eu nem via mais o Giovanni e o Somentos fazer. Ele já, quando eu percebi, ele estava em um lugar diferente. Mas agora, essa ação de trabalho, eu curti demais. Realmente fazia um bom tempo que eu não conseguia interagir nessa magnitude referente a cuidados extremos.
Agora tu vai começar a trabalhar de novo, então, né? Porque fazia uns anos já que tu não trabalhava, né? Só ficava de ator lá, só andando para um lado para o outro. Sim, não fazia mais nada. Se tu vê as luvas dele, o macacão dele, nem suar ele suava, né? Então agora, quem sabe ele se espicha um pouco mais. Sai daí, seu traíra. Mas olha só, eu sei que pela capacidade dos dois e porque os dois já vieram comentando depois do dia, isso logo também já vai ser um detalhe que não é que eu vou precisar esquecer, mas eu vou ter menos cuidado porque os dois já me fazendo, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa fazer isso, a gente viu as outras equipes fazendo isso, essa lutar não é, enfim, eu falei, ó, como vocês dois vão trabalhar, gerenciar a equipe de vocês dentro das manobras, gerenciar a parte de APH, a gente vai conversar, vai dar algumas dicas do que a gente tem de vivência dos outros, mas é o que for melhor para vocês dois. Vocês precisam se adaptar um ao outro, né? Entender um ao outro. Enfim, então, tá, deixa eu só comentar algo que eu vi lá que eu achei bem legal. Na manobra da Alfa de Joaçaba, no finalzinho, a Poliana estava assistindo assim do meu lado a prova, e aí entrou o cara da PH, e ela já estava de olho no que ele estava fazendo, né? Que no caso é o Moreço, nosso querido amigo e experiente, multicampeão e dispensa comentários do currículo também, né? Ele com a maleta na mão e o rapaz também enferrujadinho, né? Faz um tempo que ele não competia, né? Até peguei no pé dele depois no final do treinamento. E aí a Poliana percebeu que tinha bastante destroço no chão, né? Tinha vidro, tinha óleo e tal, e ela, tomara que ele não coloque essa mochila direto no chão, tomara que ele prepare onde ele vai colocar a mochila. Então já deu para perceber que, ela já está ligada no que precisa fazer, então é questão e pontos para a gente ajustar, para a gente ter esse crescimento. Então é legal e é bacana quando a pessoa está realmente focada no que vai precisar fazer, né? E está de olho naquilo e está observando os outros, tentando aprender com os outros e vendo o que ela poderia fazer de diferente. Então esses pequenos detalhes, assim, quando a gente pega e a gente traz para nós, eu gostei bastante mesmo. Isso cara, é muito legal falar de entrosamento, né? Porque o entrosamento coloca um exemplo, né? Eu acho que a Condá, embora o Pinheiro tenha saído e o Vini entrado, o Vini já tinha sido técnico 3 com o Vila de técnico 1, alternando com o Pinheiro no ano em que tu não foi, né, Beto? Então eu vejo que o pilar técnico, ele Isso aí. não impõe tanta dificuldade pro Geller. Só que existe um ponto agora, que é a triangulação de informação do Geller com a equipe de APH, com a equipe técnica. Então, vai impor mesmo uma necessidade de mudança completa de comunicação, a ponto de que em determinados momentos vai parecer uma instrução, né? Porque você precisa instigar o socorrista, e aí eu tô falando isso em treino, né? Que aí o que a gente percebeu e deixou claro aqui para as equipes é que o treino acabou no sábado, mas ele vai se estender agora dentro de cada box, dentro de cada pátio de instrução das 4 equipes, para que elas possam, de fato, peneirar aquilo que elas viram, o que elas têm que continuar fazendo da própria equipe, o que elas podem assimilar de conceito das outras equipes, e o que cada integrante vai ter que se desenvolver. Porque, por exemplo, né, nós vimos 4 estilos de comandantes completamente diferentes, 4 equipes técnicas completamente diferentes, 4 duplas de APH completamente diferentes. E as 4 trabalharam num nível bom, uma ou outra com um pouquinho mais de arrasto em algumas etapas do atendimento, né? Mas, no geral, a gente viu 4 equipes treinando que fizeram coisas diferentes. E que é esse também o ganho que se tem, né? Em relação a essa capacidade de desenvolver o meu entrosamento com base naquilo que eu vi outros fazerem, que é onde existe uma evolução mais rápida. E esse é um dos motivos do projeto, né? Porque quando você treina sozinho, Gary e Beto já comentaram isso, você está treinando sozinho, às vezes tem algum suplente da equipe junto, só que esse suplente pode ser, ou normalmente é a vítima,
nos cenários ou as vítimas, e aí você tem dificuldades de gravação, você tem uma série de limitações técnicas para fazer com que essa manobra seja gravada e você pegue em muitos detalhes, né? Agora, quando você está no mesmo local, treinando com outras equipes, vendo o que elas fazem, ouvindo o debriefing delas e tendo o debriefing imediato da própria manobra com alguém que está avaliando, não tem como desconsiderar a evolução. E o que eu vejo que é mais salutar ainda também, né? Porque nos últimos anos, isso eu falo do meu lado, né? Nos últimos anos eu treinei a Alpha 11, eu treinei a Condai, eu treinei a Hydra, eu treinei Locomotiva e algumas outras equipes fora aqui do estado. Só que é só a minha visão. Quando você vem para um evento desses aqui, você tem a visão de outras pessoas, né? Você tem outras pessoas avaliando. E aí você não tem um senso, às vezes, enviesado de um só avaliador, né? Porque é muito normal. Se eu estiver treinando 4 equipes, é muito provável que elas vão operar muito parecido, né? Lógico que tem as questões individuais, tem as questões de peculiaridades, de fortalezas de um determinado técnico que opera melhor com uma ferramenta, um APH que trabalha muito bem com ferramenta dentro do carro, que vai criar espaço interno, um comandante que é mais falante, um comandante que é mais introspectivo. Isso vai acontecer, mas no geral elas desenvolvem uma tática muito parecida. E quando elas vêm para um exercício assim, elas começam a desenvolver outros tipos de engrenagem e outros tipos de ligações, né? Então eu não tenho dúvida que com esse calendário itinerante que nós teremos, né? Ações itinerantes aí pelo estado, nós vamos ter um estadual muito mais forte do que foi nos últimos anos. Eu não tenho dúvida alguma que as equipes que vêm para cá e que vão participar dessa 6ª edição aí no mês de junho, né? Que é também essa preparação, né? 4, 5, 6 de junho elas estarão aqui, já virão num nível muito diferente daquilo que a gente tem ou teve nos últimos anos quando acabam treinando de forma isolada, sem ter um debriefing, sem ter uma avaliação estruturada, né? Então, foram muitos os ganhos aí desse nosso sábado. E o capitão, o senhor comentou sobre a logística ali, mas nós esquecemos de falar sobre o nível dos cenários, de dificuldade. Falando, até comentei com os guris no retorno, porque por mais que você tenha uma empilhadeira, a capacidade que tem, você precisa pensar no cenário, montar cenário, e isso, querendo ou não, a cabeça fica programada para quando a equipe for atuar, já sabe, não, cara, aqui a vítima vai ser por aqui. E quando tem outras pessoas montando, a sua chave precisa virar para isso. E o nível de cenários que foi proposto ali, isso parabenizar o senhor, o Ouro também, é nível de nacional para mundial. Com colapso, com defensa, com guarda-reio, enfim. Para as equipes que trabalharam ali, foi uma dificuldade extrema mesmo de trabalho. Não foi coisa simples, de realmente ter que quebrar a cabeça para, quando chegar lá na criação ou dos planos, foi uma dificuldade extrema. Nenhuma, não, a vítima vai sair por aqui. Foi fantástico isso aí. Aproveitando, né, desculpa, fazer um agradecimento ao Bernard, da Bernard Escavações, que nos 48 do segundo tempo conseguiu nos ajudar aí com a reta escavadeira. E isso né, até estou feliz. Final de semana terminei de revisar meu livro sobre cenários, né, um manual sobre cenários, e uma expectativa boa em relação a ele, porque às vezes a gente vê isso também, né, uma equipe ela treina sem saber o que é um cenário, e um cenário não é empilhar um carro em cima do outro, né, você tem que pensar nele como uma ferramenta de ensino, né, ele é uma área de ensino. Então, o que eu percebi ali, né, um exemplo, nós fizemos a manobra da equipe Atena,
Montamos o cenário com um carro capotado e um carro sobre rodas, né? Com 2 rodas elevadas e 2 no solo. Colocamos um guarda-reio na porta e a nossa ideia na montagem dos cenários existem 2 áreas de trabalho, uma mais simples e uma mais difícil. Elas optaram por ir por qual? Pela mais difícil. Porque elas encontraram um dificultador na lateral, que era um guarda-reio, mas ele poderia ser driblado, digamos assim, né? Eu teria formas de fazer a remoção de uma porta, por exemplo, mesmo com o guarda-reio ali. Agora, se eu monto um cenário com uma única opção técnica, eu não estou desenvolvendo em nada a equipe. Vai chegar numa hora de uma competição, ela não vai ter o senso crítico para tomar essa decisão, e ela vai estar condicionada a sempre achar que quando encontrar uma alternativa, acabou. Então, esse é um ganho. E o outro ganho é o que vocês sempre comentam da Condá, né? Quando vocês mesmos têm que montar o cenário e logo na sequência atuar, vocês já viram o que está balançando do carro, você já sabe que tem que usar a estabilização, você já tirou a dificuldade do cenário, né? Ainda mais quando pegam uns malditos, igual o Beto e o Vila, que eles parece que já radiografam o cenário, e é natural, né? Que esse é o, digamos assim, esse é o conceito que a gente busca no veicular, mais ou menos quando a gente aprende a ler e ver uma palavra. A gente não consegue olhar para uma palavra, a gente já lê ela. Essa é a lógica, é automático, né? E o cenário para um técnico é assim, ele olha e já sabe onde tem que estabilizar, quando você tem volume de treino, né? E isso prejudica, porque daí tu chega numa competição, você já está com o teu viés deturpado, tu já está chegando com a ideia de resposta rápida, né? De reflexo rápido. Isso não acontece no cenário real. E vocês vão lembrar, o primeiro que vocês pegaram aqui no sábado era com um carro com uma roda enterrada na traseira dele, né? Lá na parte do porta-mala. Mas ele estava em balanço. Ele não era um carro adormecido. Então, se eu já vi como o cenário foi montado, eu nem vou ficar pensando em neutralizar com uma haste ou com uma cinta catraca, eu vou passar batido, né? Então, realmente, né, para você que está acompanhando aí e acompanhou esse episódio, aqui tem muitos projetos, né? A gente está rodando prato toda hora para não deixar cair, né? Mas graças a Deus as coisas estão acontecendo e felizmente, né? A gente sempre comenta isso aqui em off nas nossas resenhas, né? Quando o propósito é alto, quando Deus está com a gente, ele vai colocando pessoas que vão ajudando a abrir caminho, né, e fazer a diferença. Então, tem tudo para que 2023 seja um ano espetacular, né? Esse ano de centenário do bombeiro, esse ano aí que tem muitas atividades de formação e que tem na sua competição, né, na 6ª edição, mais uma porta aí grande de competição. Caminhando para o final, vou deixar aberto aí, Beto, para suas considerações finais aí sobre o nosso episódio 65 e o nosso resgate em ação. Mais uma vez, agradecer, capitão, pela resiliência também. Já mandei mensagem lá no grupo no final de semana, né? Apesar da gente ter vários projetos, o que não falha o que não pode faltar, melhor assim, é a resiliência, né? Quando um não dá, o outro vai acontecer, o outro fica em stand-by para depois funcionar, e assim a gente vai caminhando, né? Com muita resiliência, força de vontade, se apoiando um ao outro, né? Eu acho que treinamentos ou projetos como esse que aconteceram sábado são salutares para todos, né? Principalmente para as equipes de resposta, que vão estar atuando aí na rua, que vão estar competindo nos desafios para se aperfeiçoar, e principalmente para a população catarinense, né? Então, quando há um engajamento, quando há essa união de forças, né, seja do poder público, seja da iniciativa privada e dos bombeiros, né, bombeiro militar, bombeiro voluntário, eu acho que quem ganha é a população catarinense. Então, estou mais uma vez muito feliz pela oportunidade de fazer parte disso, né, e de estar contribuindo aí para o crescimento das outras equipes e para o crescimento da Condá e o meu crescimento pessoal também, enquanto resgatista e quanto instrutor. Então, muito obrigado mesmo. Fechou, Beto, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, né? Vocês dois,
Eu até tenho medo de fazer os convites, cara, porque se disser assim, cara, às 3h30 da manhã nós temos que vir aqui tirar o Frei Bruno daquele morro que tá aqui do lado, levar ele lá para Ervaldo Oeste, eu sei que vocês vão vir, né, cara? Então, só agradecer também pela presença aí. Geller. Capitão Beto, e para os nossos seguidores, né? Tudo isso que nós falamos realmente traz uma importância gigantesca, né, de treinamento junto, de fortalecimento das forças, né, de trabalho aqui do nosso estado, centenário da nossa corporação também é muito, extremamente importante, mas nós não podemos esquecer também que esse ano é ano de mundial de veicular no nosso país. É o que tem de melhor no mundo aí, vão estar no Rio de Janeiro. Então, para nós entusiastas aí, também é uma comemoração de ter isso mais perto de casa, ou na nossa casa, no nosso país. Vai ser um acesso mais fácil, enfim, né, para quem é apaixonado e ama essa área aí, que, como nós, ainda não pode esquecer de toda hora falar sobre essa competição aí, porque quem assiste só as equipes aí de Portugal, de outros países, só pelo YouTube, vai ter a oportunidade de entender melhor esse processo também, num nível hard, que nem a gente disse. Então, também é um fator importante para esse 2026. É isso aí, Guilherme, bem lembrado, né? O campeonato mundial, depois de 10 anos, né? Volta para o Brasil, realizado em Curitiba em 2016 e agora 2026 no Rio de Janeiro, e com grande desenvolvimento de maturidade técnica e operacional no bombeiro do Brasil, né? Então, de fato, assim, agora é a cereja do bolo, né? 2016 foi a bandeja dele, né? Foi a travessa em que estava o bolo, agora é a cereja, né? Tanto é verdade que, aproveitando, né, o que o Guilherme mencionou, nos dias 4, 5 e 6 de junho, nós teremos aqui em Ervaldo Oeste e Joaçaba o campeonato estadual. E a abertura dele vai ser um workshop no dia 4, falando sobre essa década de participação de Santa Catarina, né, do CBMSC, nos desafios de resgate. Porque de lá para cá muita coisa mudou. E eu fico muito feliz, né, e falando já uma parte bastante particular, né, nostálgica. 2016, quando nós fomos os últimos colocados lá no campeonato, a gente voltou e fez naquele mesmo pátio de instrução, muito diferente do que é agora, aqui no batalhão em Joaçaba, o primeiro workshop em que nós falamos sobre o que era estabilização primária, secundária, ângulos de extração, planos, 2016. E 10 anos depois, a gente tem bombeiro militar, comunitário, voluntário, governo do estado, todo mundo naquele pátio, e treinando e atuando em alto nível, né? Que esses 10 anos fizeram com que Santa Catarina eu tenho plena convicção, dos campeonatos estaduais mais acirrados do país, e com certeza o maior número de equipes em atuação e em atividade também do país, né? Então, isso passa muito pelos profissionais, né? Então, para encerrar, né, na minha fala, encerrar o episódio, eu queria agradecer a todos aqueles que não desistiram, né? Aqueles que foram resilientes, como o Beto comentou, né? Nem sempre as coisas são fáceis, né? Nessa parte de resgate, salvamento, a atividade de bombeiro, as coisas não são fáceis, treinar não é fácil, porque envolve uma série de fatores, desde logística até envolvimento, mas que em todos eles passa o interesse do profissional. De nada adiantava a gente ter ideia e conseguir carro, conseguir empilhadeira, conseguir retroescavadeira, conseguir equipamento se não tivesse pessoas. Nós estávamos em 45 pessoas no sábado, no pátio. Sábado, de manhã. Sábado, com o pessoal viajando às 5 e pouco da manhã, 5h30, um saindo de plantão, outros na folga, e treinando. E treinamos aí acabou por volta das 14 horas, né? Então, tem que ter isso, tem que ter... Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque ela acaba sendo forte, mas eu uso. É o cara ter tesão em ser bombeiro. Ter o sangue circulando, queimando nas veias e dizer assim, cara, eu vou treinar.
Eu vou me desenvolver porque amanhã eu posso usar isso aqui numa ocorrência, e de fato já usaram. Já usaram, porque quem estava naquele treinamento já pegou preso em ferragem no outro dia. Essa é a lógica do nosso estado. Santa Catarina é um estado violento no trânsito, e a gente tem que estar preparado. Então, o meu agradecimento vai, por fim, né, a todos aqueles que estiveram aqui no sábado, e todos aqueles que estão em, sei lá, em quantos outros lugares aí agora, assistindo, nos acompanhando, e sabem que precisam de muita energia para fazer a máquina girar, né? Então, fica aí, já torcendo e escrevendo o projeto para as próximas etapas, para o nosso campeonato estadual, com a certeza que você e nosso seguidor, você com certeza vai estar aqui, né? Você já está convidado para vir a Joaçaba acompanhar e ver mais uma edição do campeonato estadual. Beto, Geller, obrigado mais uma vez, obrigado aí pelo apoio na atividade, obrigado pelo nosso episódio. A você, nosso seguidor, obrigado por ter nos assistido aí. Episódio número 65, falando sobre o resgate em ação, compartilhando experiências para que outros possam viver. Nós nos vemos em breve aqui no RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Até mais. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!